Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 7 de dezembro, né? Quinta-feira. Hoje a agenda é bem vazia, muito focada nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, né? Lá nos Estados Unidos. Então, essa semana a gente já está tendo aí uma série de indicadores do mercado de trabalho que está demonstrando uma fraqueza e isso está impactando na curva de juros lá nos Estados Unidos e, consequentemente, em todo o restante do mundo, né? Mas antes a gente vai falar aqui sobre os destaques da noite, né? O que aconteceu, né? Ontem nós tivemos a Lespe aprovando o projeto de lei, né, para privatizar a Sabesp, mas a oposição vai tentar anular a sessão, né? Então tivemos aí, após completar os 50 dias desde que foi enviado, né, pelo governo de São Paulo, a Lespe teve essa aprovação. Foram 52 votos a favor e um contra, né? Então foi aprovado de lavada, né? De lavada. Então vamos ver como é que vai ficar. Nós tivemos aí as exportações da China avançando na comparação anual, né, frente a novembro, superando ali as expectativas, porém a gente vê ali a Ásia e a Oceania ainda, né, num cenário negativo. A gente já vai falar sobre os mercados, né? Então, fiquem com essa informação, né? As exportações da China tiveram uma alta de 0,50%, em novembro, ante o mesmo mês, né, do ano anterior. Então, no anual, nós tivemos uma subida, depois de ter uma queda de 6,4% aí em outubro, né? Ou seja, o que subiu não recuperou a subida, né, que teve aí no mês anterior. Mas vamos aguardar o que tem aí de informações. Muita gente está cautelosa hoje. Hoje o mundo está aparecendo num risk-off, né? A galera meio cautelosa porque amanhã tem payroll, né? Amanhã tem o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano. Mas a gente vai olhar todos os fatores macros que podem vir a impactar nos fundamentos, né, das empresas e na questão da política monetária, que é o que mais assola na cabeça dos investidores, tá? Bom, Alemanha, o destaque aí foi a produção industrial, né, que teve uma queda de 0,4% em outubro, ante a queda já de ante no setembro, desculpa, e a previsão era uma queda de 0,2%, né? Ou seja, caiu o dobro do esperado. Então isso também impacta, tira aquela seção, né, que é aquele impulso, aquele rally que tinha nas ações europeias, então dá uma queda aí, beleza? Para Bem, para não, isso aqui não. Fundos do Brasil e dos Estados Unidos investindo 36 bilhões em startups brasileiras de educação. Isso é uma coisa boa, né? Uma coisa positiva, né? Isso é bem interessante. E quando os fundos americanos investem no Brasil, o que que acontece? Entra dólar. Entrando dólar, oferta e demanda, quanto maior o dólar, menor a sua cotação, certo? E se nós tivermos as commodities, né, ajudando, né, se valorizando, a gente pode ter um fortalecimento do real, aonde a gente poderia sim ter um cenário de um dólar muito mais fraco abaixo de alguns patamares. A gente já vai falar da doleta aqui, beleza? E o departamento lá dos Estados Unidos de Defesa anunciou o pacote de assistência de 175 milhões de dólares para a Ucrânia. Beleza? Esses foram os destaques, né? E agora a gente já vem aqui diretamente para o nosso quadrinho para entender o que está acontecendo no mundo, né? Nós temos aí Ásia e Oceania. Vou pegar a minha colinha aqui, que eu já deixei tudo anotado. Não sou bobo, né? Não sou bobo. Ásia e Oceania fechando aí majoritariamente no campo negativo. Não somente Ásia e Oceania, mas também aqui, né, os futuros europeus também fechando no cenário negativo. E nós temos os futuros americanos mistos, né? Somente Nasdaq aí com uma boa alta, né? Agora nós temos S&P caindo e Dow Jones também caindo, certo? Bom, nós tivemos a leitura da balança comercial da China, que apesar de ter tido um aumento na exportação, teve uma queda na importação. Ou seja, as exportações, quando a gente olha para a China, importação ela compra muita matéria-prima, né? Olhando a China como a fábrica do mundo. Então, a entrada são matérias-primas, né? Então, como comprou menos, mostra que tem uma demanda mais fraca por matéria-prima na China. Sendo que as exportações subiram. As exportações subiram. Isso mostra que muito produto acabado teve destino, né? O mundo demandou um pouco mais da China. Vamos aguardar se esses estoques de matéria-prima que foram produzidos, né,
e transformados em produtos acabados vão ser repostos, né? Porque quando a gente olha, o petróleo ontem teve uma forte queda, por exemplo, né? E isso depois, lembre-se do que eu falei sobre o estoque de petróleo dos Estados Unidos, o estoque de petróleo bruto em Cushing. Toda quarta-feira sai esse dado. Esse dado mexe no mercado de petróleo, esse dado mexe na cotação do petróleo. Estados Unidos é um dos maiores produtores, tem um dos maiores estoques no mundo, não é o maior, mas é um dos maiores, é um player que faz preço também, apesar dele não estar na OPEP, né? A OPEP é o grupo de produtores, né, de petróleo, né, extratores de petróleo no mundo, é onde tem os maiores players, né? Eles estão ali para poder controlar a oferta e demanda, né? Ajustar a oferta mediante a demanda prevista, né, e projetada da commodity. Mas só que os estoques de petróleo dos Estados Unidos também acaba fazendo preço, até porque os Estados Unidos é um dos maiores produtores e um dos maiores consumidores de petróleo do planeta. Beleza? Bom, então, depois da leitura ali do estoque de petróleo norte-americano, tivemos uma forte queda aí no petrolão, né? Justamente porque já tem aí uma baixa demanda vindo da China. Muitos analistas estavam projetando que a Índia poderia ter, sim, um papel fundamental e absorver boa parte dessa demanda que seria da China. Mas isso ainda não aconteceu, pelo menos ainda não bateu aqui na minha fita, certo? Bom, olhando a Europa aí finalizando, né, tirando um pouco mais aquele rally, é uma realização. A gente vê aqui que somente Portugal tem uma forte queda, o restante está basicamente na estabilidade, mesmo com os fracos dados da Alemanha, né, da produção industrial da Alemanha. Então, ou seja, a gente vê ali, na minha visão, somente uma realização, uma cautela, né? Até porque nós vemos aí os mercados de trabalho, o mercado de trabalho norte-americano fraco, e amanhã tem o principal dado do mercado de trabalho, certo? Se aumentar a, a taxa de desemprego, pode ser que venha a corroborar que o Fed venha cortar a taxa de juros, né? Então, é basicamente essa leitura que o mercado tem. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, os Treasuries norte-americanos de 10 anos já estão abaixo de 4,15, né? Então, isso é muito positivo. Vamos parar para olhar aqui, né? Ontem o nosso balvão da massa também cedeu, né? Vou botar aqui novamente o broadcast, rapidinho. Ontem o nosso balvão da massa cedeu, né, para 125 mil pontos, né, 125.600 pontos, né, fechamos abaixo dos 126 mil pontos, por exemplo, tivemos uma forte realização, mas se a gente parar para olhar a macro, né, todos os fatores que impulsionam ou não os mercados de renda variável, nós temos os treasuries americanos aqui, ó, por exemplo, os rendimentos caindo, a gente está abaixo de 4,15. A gente está falando de, há um tempo atrás, em outubro, a gente está em 5%, né? Viemos para 5%, 4,90, 4,80, perdemos, voltamos aqui para baixo dos 4,60, né? Que era um fator, que até botei essa linha aqui, que era um fator determinante, porque quando chegou nesse patamar foi quando as bolsas tiveram forte correção. Então chegamos nesse patamar abaixo dele e viemos perdendo até os 4,40, 4,30, 4,20, agora estamos abaixo de 4,15. Então, isso é positivo para as bolsas, tá? Muita gente pode falar, ah, mas está caindo por outros fatores. Entendam o que está fazendo a queda na bolsa, beleza? Com esses dados que veio do ADP ontem, em março, a queda do corte o início do ciclo de corte da taxa de juros dos Estados Unidos já ganhou muita força. Ou seja, ontem nós tivemos, vou botar minha lata novamente aqui. Ontem nós tivemos fatores importantes que vieram trazendo alívio na curva de juros, tanto norte-americana quanto nossa aqui, né, aqui do nosso Brasil. Só que nós tivemos realizações no mundo, né, e aqui no Brasil também, por questões corporativas. Cada setor teve seu impacto diretamente relacionado. Não foi a macroeconomia, vamos botar assim, né? Curva política monetária, a curva de juros, essas questões todas, nada disso fez preço ontem. O que fez preço foram notícias corporativas e também realização de lucros. A gente vai botar algumas ações aqui
depois quando eu colocar o ibovão da massa. Show? Então, epa, eu não botei ali os dados da CME. Porra, eu tô falando aqui e aí eu nem tinha. Aqui, como eu não tenho a produção, eu tenho que ficar olhando aqui, um olho no peixe e outro no gato. Mas vamos lá. Bom, aqui, em março, na CME, aqui são os dados da CME Group, né? Quem quer saber aí, é só digitar aí CME Group, né? .com, aí vai lá em Market Interest Rate, né? Que é isso, é a questão de taxa de juros, para você poder entender o que está de projeção em relação a corte e aumento da taxa de juros, beleza? Então, se a gente já está aqui a próxima reunião em dezembro, 13 de dezembro, mas em março, o início de corte ganhou muita força, né? Foi para 52,4%, certo? Então, tem uma probabilidade muito alta depois que teve a leitura do ADP, mostrando. Então, o Jolts já mostrou fraqueza no mercado de trabalho, o ADP ontem mostrou fraqueza também no mercado de trabalho, e hoje nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, vamos entender esse indicador, então por isso que a gente vê um mundo hoje cauteloso, e na realização de lucros, tirando Ásia e Oceania, que Ásia e Oceania está vivendo um mundo paralelo, tá? As questões na China pesam ainda aqui na Ásia e Oceania, tá? Bom, mercado de dólar, o índice DX fortemente direcional para baixo, ou seja, o dólar fraco no mundo, perdendo frente a todos os seus principais pares, tá? Nós estamos somente ganhando aqui do peso mexicano. Será, Vini, que aqui no Brasil a gente vai ter um dólar mais fraco? A probabilidade é que sim, certo? O que que pode afetar? Pode afetar ali um dólar um pouco mais forte, caso as commodities continuarem despencando e tiver alguma questão que envolva risco político, risco fiscal. Aí a gente pode ter sim um dólar para cima, mas a probabilidade de hoje é bolsa para baixo, né? E também nós temos aí um dólar mais baixo, pelos dados que tem, olhando o cenário global, tá? Se bem que se aqui, Estados Unidos, ganhar um pouco mais de força, podemos ter sim uma sessão positiva. Show? Bom, nem abri o Profit, mas vamos abrir aqui. Enquanto isso, o que que a gente vai olhar, né? Nós temos que olhar, basicamente... Opa, deixa eu trazer aqui para cá. Bom, tá tudo aqui. O que que nós temos que olhar? Nós tivemos ontem fatores importantes que trouxeram alívio na curva de juros, né? Então, o mercado de trabalho norte-americano cedeu, isso foi positivo. Isso foi positivo. Deixa eu botar aqui BBAS3, que a gente vai, eu vou traçar o gráfico ali de BBAS3. Vamos traçar o gráfico de, cadê? Tava tudo no mapa aqui. Papá. Aqui, 3R. Santander ficaria. Santander não. Santander sai. Epa, aqui a gente faz ao vivo. Eu fechei o portfólio do Ibovespa. Aí me quebra, né, meu jovem? Meu jovem. Ah, 3R Petróleo. Se que não fosse abrir aqui pra mim, meu camarada. Abrir outro. Cadê? GPU? UD. Tá aqui. Cara, está bem lento o negócio hoje. Mas calma. E Duque. Pô, caraca, também tinha digitado errado, né?
bagaça. Pronto, vão ser esses três aqui. Tá, vamos olhar aqui agora o nosso Ibovão da Massa, beleza? Voltamos à programação normal, aqui é sem corte, né? Aqui não tem corte, não tem edição, então a gente faz quase que ao vivo, beleza? Bom, olhando nosso Ibovespa, o Ibovespa cedeu aí 1% ontem, muito impactado pelos setores, né? Então nós tivemos ali uma correção no setor de petróleo, né? Então nós tivemos o estoque de petróleo lá nos Estados Unidos um pouco mais forte. Vou botar aqui ontem, variação de estoque de petróleo veio basicamente 5 vezes acima do consenso, tá? E do anterior. Então isso fez com que, aqui de gasolina, isso fez com que nós tivéssemos uma correção, uma queda no mercado de petróleo. Isso não foi diferente, fazendo com que a nossa querida Petrobras, opa, ficou muito grande isso aqui. Vamos botar aqui para cá. Senão meu rostinho lindo não aparece. Para vocês. Pronto, aqui. Isso fez com que Petrobras cedesse bem, né? Aí caindo 3,6%, Petrobras a preferencial, com 2,1 bilhão, quase que 10% do giro financeiro de ontem foi Petrobras, né? Mais do que 10%. Quase que 10%, né? Que aí tivesse aqui na ON foi 400 milhões. Beleza? Então, tivemos uma correção forte no setor de petróleo. Materiais básicos, pelo fechamento em Dalian do minério de ferro, fez com que as metálicas também cedessem, né? Então, Vale veio para baixo, né? A Gerdau, então isso tudo acabou prejudicando o Ibovão da Massa, né? Mas o fator preponderante, né, que mais pesou foi petróleo e setor financeiro, né? O setor financeiro, nós tivemos aí uma situação aonde o governo ele visa prorrogar o programa Desenrola, mas só que os bancos eles não querem que isso que isso aconteça, né? Ou se for acontecer, que aconteça isso até março de 2024. Por quê? Porque isso tira a previsibilidade, né? O provisionamento, né, das contas do banco, né? Nós já temos ali, saiu um dado que são 40% da população ativa, né, se encontra ainda endividada. É muita gente ainda, né? Tivemos essa questão do programa Desenrola, ajudou a despressurizar um pouco mais, né, a questão da dívida da população, ajudou, né? A população precisa parar de se endividar para voltar a ter acesso ao crédito. Isso é normal. Só que até voltar a ter acesso ao crédito, vamos olhar para a gente, né? Digamos que eu pegue lá, estou devendo ao banco, não paguei cartão de crédito, não estou pagando nada e tudo, estou cheio de dívida com o banco, beleza? Fiz lá o programa Desenrola e pá, paguei lá a minha dívida, beleza. Só que eu tenho um histórico, esse histórico continuaria. Até com que eu volte a ter acesso de fato, vai demorar. Vai demorar, vai ser um passinho de cada vez, né? O banco não vai voltar todas as linhas de crédito, ainda mais se eu tiver com o histórico bem cagado ali no banco, tá? Então, tem esse fator. Isso pesa. Um outro fator que pesa aqui também é que lá no Congresso, com essa questão da galera ter ido lá para a COP28, né? O pessoal está em Dubai, muita coisa ficou travada. Apesar daqui dos congressistas, dos líderes, quando antes de irem, o que eles falaram? Nada vai travar, vamos continuar continuar a sequência, né, das votações no Congresso. E o que eu falei para vocês? Muita coisa não vai conseguir andar por falta de quórum. E não deu outra. Muita coisa ficou travada. Agora, o que eles querem fazer? Tem uma semana, a partir da semana que vem, né, para eles poderem fechar o que deveriam fechar, que são coisas importantes relacionadas à LDO, né, a subvenção ali a questão de subvenção, a questão da reforma tributária, muita coisa tem que ser fechada, né? E são coisas importantes. Então, eles visam, né, pelo menos a Câmara, né, deu um parecer que visa, a partir da semana que vem, de segunda a sexta, fazer um esforço, né, muito grande para poder votar e aprovar as questões que precisam ser votadas, né, que precisam ser aprovadas. Então, a expectativa é que a reforma tributária seja promulgada, né, ainda esse ano, em 2023,
e deixar somente para 2024 as questões das leis complementares. Vamos ver se é isso que vai acontecer, tá? Um outro fator que pesa aqui também é a questão dos juros sobre capital próprio, né? A questão da tributação dos dividendos. Então, tem bastante coisa que envolve, que fica ainda nebuloso, tá? Aquela bomba de fumaça. Então, isso pesa no setor financeiro, essas questões aqui, apesar da curva de juros ter tido um alívio, né? A curva de juros aliviando, o crédito, né, futuro, né, os juros futuros fica mais baixo e isso facilita ao banco deixar mais acessível o crédito à população, né? A população que não está endividada, mas ainda tem uma boa parcela, 40% da população ativa está endividada, né? Então, tem essas questões, beleza? Então, o que caiu ontem aqui, caiu muito impactado pela questão da... Deixa eu botar aqui para vocês. Cadê? Estratégia, cotação, curva de juros. Vou tirar a grade. Nós tivemos aqui um alívio, né? Um alívio aqui na semana, tá vendo? Já tivemos aqui um alívio na curva de juros. Isso não fez preço ontem no mercado. Isso não fez preço no mercado. Deveria fazer? Sim, deveria, mas o noticiário corporativo pesou muito mais. Foi um dia ontem de dólar mais fraco, né? Então nós tivemos despressurização na curva de juros, nós tivemos despressurização na cotação do câmbio, mas nós tivemos uma bolsa na correção devido a noticiário da corporativos, beleza? Então nós tivemos a doleta aí trabalhando na casa de 4,90 ainda, né? Tem possibilidade de perder os 4,90 e vir por os 4,80? Tem possibilidade, ainda mais se entrar cada vez mais dólar aqui no Brasil, beleza? E ontem, setor bancário que sofreu, nós tivemos aí, ó, até que enfim, né? Até que enfim, a galera que tem Banco do Brasil, que quer botar Banco do Brasil na carteira, viu o Banco do Brasil cedendo, que Banco do Brasil não cede, né? O Banco do Brasil cedeu aqui em novembro, né, dia 14, teve essa cedida aqui, agora teve mais uma correção, voltando para a média móvel de 10 períodos, né, ali nos R$ 53. Ainda está bem esticado, mas teve uma boa correção, né? Pegando dessa pernada de alta aqui, ó, teria espaço aí para voltar até os 51, 52 ali, né? Encontrar aqui a média móvel de 20 períodos. Seria interessante? Sim, seria, porque aí abre espaço para a galera comprar um pouquinho mais, porque se nos 54 dá medo de comprar, né? Mas não deixem de olhar os fundamentos antes de botar na carteira, tá? 3R Petróleo. 3R Petróleo é uma empresa que vem com lateralização já há um bom tempo, né? Não anda, ela fica aqui em 25, né? E trabalhando aqui basicamente nos 50. Então fica aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? A hora tá rico, a hora tá pobre, né, galera? E aqui, ó, dos 30 é onde desde março, né? Desde março de 2023, ele vem trabalhando entre os 36 e os 25, né? Então trabalha nessa região aqui, beleza? Vini, o que que você vê com o 3R Petróleo? Da... Com a cotação do petróleo para baixo, a gente está vendo aí que a probabilidade é de perder. Só que segura muito nessa região aqui, ó, dos 25. Segura muito na região. Vini, o que que você faria? Não é recomendação de compra nem de venda. O que que eu faria? Olhando que tem muita gente interessada aqui, enquanto não perder os 25, os 26, eu entraria. Mas olhem os fundamentos. Aqui eu só estou falando preço, tá, galera? Só estou falando preço. Olhem os fundamentos. Quero para longo prazo. Olhem os fundamentos. Quero por curto prazo. Quero fazer um tradezinho. Aí eu compraria, mas logo em seguida aqui, perdeu os 24, 25, já botaria o stop. Beleza? Eduque. Vamos olhar aqui a parte de educação. Nunca tive essa ação na carteira, nunca estudei, nunca olhei para isso. Beleza? Vamos olhar aqui o que que nós temos. Está batendo aqui na média móvel de 200 períodos, né? Onde a média móvel de 200 períodos, ela trabalha muito forte como resistência, tá?
Ganhando essa região, aí pode vir ter espaço para voltar aqui, ó, para a máxima que acredito que seja a máxima histórica do ativo, né? Não a máxima histórica, mas ali vai estar em níveis muito próximos logo depois ali da pandemia. A máxima histórica foi aqui, ó, nos R$ 53. Está bem descontada, né? Está bem descontada em relação a somente preço. Deixa eu botar mais um aqui, que aqui foi pandemia, né? Segurou bastante. Aqui está trabalhando acima, né? Chegou a trabalhar abaixo da pandemia, agora está trabalhando ali basicamente no piso da pandemia, com a média móvel de 10 períodos já cruzando a de 20 para cima, né? Para ganhar força, deveria ganhar aqui os R$ 24, está nos R$ 20, ganhando acima dos R$ 24, tem espaço para voltar para os 34. Taxa de juros despressurizando, cedendo, favorece ao setor, né? E favorece, obviamente, a empresa. Mas olhem os fundamentos, olhem os fundamentos. Eu sou chato com isso e vou continuar sendo, tá? Então, ganhando os 24, tem espaço para vir aqui para os 34, R$ 35, beleza? Ganhando os 24, os R$ 34, aí é espaço, né, diretamente para os 53, beleza? Até porque aqui a queda foi livre, né? Uf, até porque pandemia, a galera sofreu e sofreu bastante, né? Galera que queria estopar, não conseguia estopar, e circuit break e lá vai fumaça, né? Como diz um amigo, é dedo no pu e gritaria. Bom, vamos olhar aqui agora o nosso calendário. O calendário tem praticamente hoje pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Nós tivemos a balança comercial chinesa, veio boa, excelente, beleza, mas China ainda tem os seus problemas de crescimento, tá? Ainda tem seus problemas de crescimento. E lá na Ásia, a galera fica cautelosa com isso, tá? Tanto os dados chineses quanto os dados australianos, né? Duas importantes economias na Ásia, beleza? Na Ásia ali e Oceania. Hoje nós temos pedido iniciais de seguro-desemprego. Aqui é o principal indicador do dia, tá? 10h30 da manhã. Então fiquem atentos porque amanhã nós temos payroll, beleza? O payroll é o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano. Ali pode corroborar o início de corte da taxa de juros norte-americana. Então fiquem atentos a isso, tá? Olhando para fundamentos macro, nós tivemos dados positivos. Curva de juros cedendo, né, despressurizada, e isso facilita, né, o valuation das empresas, né, isso torna o valuation das empresas mais atrativos. Nós tivemos o câmbio favorecido aqui no Brasil também, então despressurizando. Foram dados bons, não somente aqui, mas também lá fora, porque impacta em política monetária e em menos aperto monetário, começar um alívio monetário, né? E isso aconteceu no mundo. Só que os fatores corporativos de cada um dos setores acabaram impactando e nós temos também espaço para essa recuada, galera. Temos espaço para essa realização. Então, guardem os dados que saíram hoje, tá? Guardem os dados que saíram hoje. Amanhã, hoje não, ontem, desculpa. Amanhã tem o payroll. Pode ser que a partir de segunda-feira a gente tenha um outro tipo de mercado. Aí, aqui no Brasil, vai depender muito da questão fiscal e de tudo que o Congresso conseguir aprovar e andar de maneira correta, beleza? Forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!